que nos faz ser o que somos, como diz o apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 15. 2 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler o versículo 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A graça de Deus é a presença do próprio Deus. E o nosso Deus supre todas as necessidades do seu povo, do seu corpo. Então é muito importante nós, como recebemos, doarmos. Se é que somos realmente do Senhor, precisamos, como corpo de Cristo, manifestar esta graça. Não o que o outro merece que a gente dê. Não, de jeito nenhum. Mas o que o outro não merece que a gente dê é que a gente precisa se doar. Doar não porque o outro merece, mas porque somos o corpo de Cristo, a extensão, a manifestação. E o Senhor, Ele não nos olha segundo a carne. E assim nós temos que aprender a não olhar segundo a carne. Isto é se doar. Então nós precisamos nos ofertar a Deus, ofertando ao outro. O outro é também corpo de Cristo. Cabe a nós cuidarmos do outro. A igreja de Filipos foi a igreja que mais trabalhou no sentido de doação. No sentido e olha que eles não tinham muito. Não era uma igreja rica, era uma igreja pobre. Mas foi a igreja que mais supriu as necessidades do apóstolo Paulo, principalmente. Dos irmãos que estavam em Jerusalém passando necessidade. Porque eles eram cheios do poder de Deus. O poder de Deus vai trabalhar para que a gente possa superabundar, possa ter em abundância, para que a gente possa abundar em tudo, inclusive nos dons, os dons dando aos outros. Então, isso é uma grande oferta. Uma das maiores ofertas é nós começarmos a dividir os dons, principalmente o dom da graça, a presença de Deus em nós, se doando a quem não merece, se doando ao outro que precisa, não olhando ninguém segundo a carne. Às vezes as pessoas falam assim, mas você vai ajudar a pessoa é daquela religião tal, ainda vai dar graças a agradecer. Não importa. O importante é nós fazermos a nossa parte. Não olharmos mais ninguém segundo a carne. Ajudarmos a todos que nós pudermos, todos. Isto é um segredo espiritual de quem realmente está em comunhão com Deus. Quem realmente está em comunhão com o Senhor, sempre vai ter para dividir. Conforme, não é porque tem muito, vai dividir do que tem. E assim nós vamos crescer em graça. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro aqui, até o trabalhar dele, ele fala que ele trabalhou mais do que qualquer apóstolo. Ele fala assim, todavia não foi eu que fiz, foi a graça de Deus, o poder de Deus que está em mim. Esse evangelho que nós precisamos manifestar, o poder, o evangelho de poder. O apóstolo também nos ensina, ele fala assim, eu não prego um evangelho de palavras persuasivas, mas um evangelho de atitudes, que não vai fazer acepção de pessoas, não vai pensar duas vezes para poder dividir o que tem com o outro, ajudar o outro não vendo segundo os olhos humanos, mas segundo aquilo que verdadeiramente somos.
Então, isso é uma oferta ao Senhor e uma oferta ao seu corpo ao mesmo tempo. Então, com uma atitude, nós matamos 2 coelhos. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, pelo nosso espírito, que é mestre. Obrigada porque o Senhor trabalhou, nos escolheu, foi a sua graça, o seu poder, a sua bondade, Senhor, em sermos escolhidos para aprender de Ti, para estarmos em Ti. O mérito também não é nosso. Glórias sejam dadas a Ti, ó cabeça. Obrigada pela sua maravilhosa ideia de nos fazer se achegar a Ti. Obrigada em nome do Senhor Yeshua. E aquele que começou a fazer a boa obra, Ele é fiel e continua trabalhando e continua fazendo para que a sua soberania seja manifesta hoje e sempre. Aleluias. Vamos chamar, pode aplaudir nosso Deus. Aleluias. Glórias a Ti, Senhor. Aleluias. Santo e maravilhoso. Louvado seja, Senhor. Aleluias. Apóstola Ana Maria. Graça e paz novamente. É maravilhoso, né, estar adorando a Deus em espírito e em verdade, na comunhão com o corpo de Cristo, essa igreja maravilhosa, né, que faz parte do meu corpo. Fico muito feliz quando o Senhor me dá o privilégio e a oportunidade de estar aqui junto com vocês. Já compartilhem, né, nosso culto hoje, reparta como a apóstola nos ensinou, o repartir o pão com os nossos pedacinhos de corpo, porque nós precisamos realmente estar nessa unidade, né, de compartilhar tudo aquilo de bom que recebemos do Espírito, porque como a própria palavra diz, não é só as horas ruins que nós temos que estar dando ibope, mas as melhores horas, que são essas que a gente está compartilhando, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo a adoração ao Espírito que vem de cada um de nós. Nós vamos estar compartilhando um pouco da palavra em Romanos 15, porque essa semana o Espírito Santo me fez relembrar o quanto é importante nós estarmos reconhecendo a Deus como único e suficiente Senhor das nossas vidas. Por quê? Porque Ele é um Deus que nos sustenta, nos orienta, nos mostra a direção certa a agir. Yarinha, silêncio, é hora de ouvir o Espírito. Então, nós vamos estar vendo aqui a importância de quando você está fortalecido pelo Espírito de Yeshua. Quando você está se alimentando dessa palavra, que é a palavra viva e eficaz, né, que tem sido liberada sobre a nossa vida. Porque se não fosse essa unção do Espírito através dessa palavra, da intercessão e de tudo aquilo que o Espírito Santo tem nos dado, ficaria mais difícil, né, suportarmos as situações que vêm até nós, não para nos derrotar, mas para nos lembrar e ensinar a usar as armas do Espírito. Então aqui a palavra do Senhor nos diz o seguinte: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insultaram caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo precedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Versículo 5. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade
segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceite-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Amém? Até aqui. A palavra do Senhor tem nos mostrado que quanto mais a gente recebe do Espírito, mais entendimento e unidade com Ele nós temos. E quando as pessoas que vêm até nós precisam de ouvir algo vindo do céu, nós temos esse suporte, nós temos esse alimento, nós temos esse sustento. E não é porque, né, a palavra de Deus diz aqui que nós que somos fortes, mas essa força não é uma força humana, não é uma força natural, é a força sobrenatural do Espírito. Então isso faz com que a gente se lembre de quem somos e para o que estamos sendo ministrados aqui na terra, para levar esse sustento, para edificar essas vidas que se sentem perdidas, abandonadas, sem direção. Por quê? Porque o Espírito Santo ele tem resposta, o Espírito Santo ele tem alimento, o Espírito Santo ele tem suporte e força para cada um de nós. Então a igreja do Senhor Jesus, que somos nós aqui na terra, precisamos estar preparados para toda e qualquer situação. Por quê? Porque o alimento que temos recebido é para isso, para nos manter inabaláveis. O reino que recebemos é um reino que não se abala, está escrito no livro de Hebreus. Um reino inabalável. Independente de qualquer situação, a gente precisa ter a nossa consciência espiritual ciente disso. Nada pode nos abalar. Aconteça o que acontecer, a gente tem que saber em quem temos crido, no Deus em que servimos, onde nós estamos alicerçados, né? A palavra de Deus diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Então, se estamos acima das dificuldades, nós não temos que temer a nada. Só precisamos estar cientes disso e fortalecendo aqueles que estão passando situações. Esses dias a gente estava conversando e uma pessoa comentou algo e eu falei, olha, as mesmas coisas que algumas vezes uns passam, os outros também estão passando, só que passam de formas diferentes. A gente passa ciente de que em Cristo somos mais que vencedor em qualquer situação, e alguns passam lamentando, duvidando, sem acreditar que o nosso Deus é o Deus que resolve toda e qualquer situação, que o Senhor Yeshua é aquele que veio pleno e completo e que veio morar dentro de nós. Então nada pode impedir esse agir, nada pode mudar o propósito e o plano dele para nossa vida, seja qual for a situação. Porque como o Espírito Santo mesmo falou, ó, aqui no versículo, deixa eu achar aqui, versículo 5, fala que ele nos concedeu uma perseverança tal que vai nos dar ânimo em qualquer situação. E quando a gente tem essa confiança em Cristo, né, no Espírito de Yeshua, a gente sabe que nada vai nos desanimar. Aconteça o que acontecer, o Espírito Santo, que é o Espírito de ânimo, vai estar nos levantando, né, nos dando força e mostrando além daquilo que estamos vendo no momento. Então é essa visão espiritual que o Senhor quer de nós, para que a gente possa ter um testemunho tal que o outro, quando estiver passando, saiba que pode contar conosco, saiba que pode se espelhar no nosso testemunho de vida. Então é algo tremendo e sobrenatural. Precisamos realmente glorificar a Deus em todas as situações da nossa vida. Não podemos dar outra coisa a Deus que não seja glórias e aleluias e agradecer a Ele por ter sido, né, escolhido para viver tal situação.
Porque dessa mesma forma, os apóstolos no passado também passaram e tiveram essa ousadia de glorificar a Deus na situação mais difícil que viveram. Então a glória tem que ser dada a Deus, seja qual for a situação. Porque com Cristo, com o Espírito de Yeshua, tudo que você for passar, vai ser para a glória dele. E não vai ser para a tua destruição. Vai ser para que o nome dele seja engrandecido e que as pessoas vejam e reconheçam esse Deus todo-poderoso, do qual tem nos ensinado coisas tremendas e maravilhosas. Então nós não podemos nos deixar nos abalar. Vamos simplesmente dar a glória total e completa ao nosso Rei e Senhor Yeshua. Amém? Então eu quero agradecer mais uma vez, o privilégio do Senhor ter nos escolhido esta noite de estarmos adorando a Ele em louvor, em palavra, em presença e em glória. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Que todos que estão presentes, os que estão nos assistindo, tenham uma semana vitoriosa, porque está escrito que em Cristo eu e você somos muito mais que vencedores. Amém.